Boa noite, pessoal. Como prometido, eu tô voltando hoje com um vídeo respondendo mais perguntas das minhas parceiras. Hoje eu coloquei o celular estável e acho que vai ter menos tremedeira. Mas também as perguntas são um pouquinho mais complicadas. E por isso, talvez eu leve um pouco mais de tempo para responder. Eu selecionei as perguntas que falavam sobre o processo de escrita. Eu recebi das minhas parceiras perguntas sobre o que mudou no meu processo de escrita do início até agora, o que eu falaria para mim mesma se eu pudesse retornar no início dos meus escritos e como que se dá esse processo de escrita para mim hoje, né? Então vamos lá. Eu acho que eu vou começar da última pergunta, sobre como que se dá o meu processo de escrita, e aí eu explico o que mudou. Como que se dá o meu processo de escrita? Eu sempre fui uma pessoa que planeja mentalmente. Eu não consigo planejar a minha história com esquemas inicialmente. Então a história ela vai se formando na minha cabeça. Eu tenho uma ideia e eu começo a fazer os planejamentos na cabeça. É tão estranho que eu falo sozinha. Eu às vezes estou conversando sozinha comigo mesma, discutindo a questão das personagens. Eu acho engraçado porque eu poderia usar a técnica de gravar. Gravar eu mesma falando e isso viraria planejamento. Nunca deu certo também. Eu tenho simplesmente que falar, conversar e aí depois eu vou fazendo notas. Eu fazia essas notas no computador, eu agora adotei o procedimento de fazer as notas escritas no caderno. Eu percebi que quando eu escrevo no caderno, eu acabo tendo menos distração e isso faz com que eu foque mais na transferência, né, disso que está na minha cabeça para o planejamento real, que seria um esquema rápido do que vem a história. Esse planejamento é um esboço inicial. Eu não consigo me alongar muito nele porque eu preciso começar a escrever para ver se isso dá certo. Então eu tenho a ideia, eu planejo rapidamente essa ideia. São alguns planejamentos em que detalhes no início não são tão relevantes. O nome das personagens, por exemplo, muda o tempo todo. Eu já cansei de iniciar um livro em que as personagens chamavam João e Maria e terminei com ela chamando Pedro e Fernanda. São exemplos, claro, não tem personagens com esses nomes, mas de certa forma já mudou muito. O nome é uma coisa que me ocorre às vezes, eu falo, nossa, esse nome é perfeito. E depois eu começo a escrever e falo, nossa, mas esse nome não tem nada a ver. Né? O pessoal que acompanhou o processo de escolha do nome do personagem do meu último livro, que é a duologia Queda e Redenção e Fúria e Redenção, sabe como que foi difícil chegar ao Luiz Fernando Álvares, que é o detetive. Ele no início se chamaria Marcelo Aguiar. Pausa dramática. E Marcelo Aguiar era um nome muito novela da Globo, muito daquelas novelas bem fracolinas mesmo, com policiais fanfarrões. E não dava Marcelo Aguiar. Ou parecia também nome de cantor sertanejo antigo, sei lá. Mas o nome me ocorreu, veio e eu comecei a escrever o livro com esse nome. Com o tempo mudou. Claro que eu não chego a mostrar para os leitores antes de ter uma história depurada, né? Eu começo a mostrar depois que eu já fiz uma depuração. Mas, quer dizer, às vezes a história começa a ser escrita, eu começo a escrever sem que alguns detalhes tenham sido definidos. Título da história, nome das personagens, cor de cabelo, essas coisas eu acabo deixando sempre por último. O que me interessa no planejamento inicial é o enredo, é a trama. São características das personagens, quem elas são, o que elas querem, para onde elas vão, e características da história, né? Quais são os plots que eu vou desenvolver. Tatiana, você estuda muito, planeja muito? Não. Não que eu esteja satisfeita com isso. Eu gostaria de planejar muito mais, eu gostaria de ter mais tempo para estudar e me dedicar ao planejamento e à implementação, à melhoria da minha escrita e das minhas histórias. Eu ainda não consigo fazer isso, talvez eu nunca vá conseguir, porque eu, na verdade, eu sou professora, eu me dedico a lecionar como profissão, eu também eventualmente advogo, e isso acaba consumindo um tempo essencial, né, de planejamento, de organização, de estrutura, que me come, obviamente, tempo do planejamento da escrita, que não é a minha principal atividade remunerada, né?
escrita, assim, ela surgiu para mim como um hobby, como uma forma de contar histórias para as pessoas, e eu não transformei a escrita na minha principal atividade profissional, minha principal atividade remunerada. Então, eu talvez não tenha tempo suficiente para sentar e estudar técnicas de planejamento, mas eu sempre que posso leio e estudo, principalmente em relação à formação de um bom capítulo, né, a ideia de clímax, como chegar ao clímax e a própria técnica de escrita. Eu agora estou com um novo projeto em que estou escrevendo um romance de época e nunca escrevi um romance de época. A culpa disso é da Verona. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela sabe que a culpa é dela, porque ela me apresentou um livro e ela ficou falando: por que você não escreve um romance de época? E eu não sei fazer isso, não sei, mas aí eu gosto de um desafio, então eu peguei e resolvi me dedicar. Como era uma novidade para mim, eu estou levando bastante tempo, eu levei bastante tempo planejando a história, inclusive eu fui e voltei nessa história várias vezes, exatamente por conta desse processo. Eu planejo e testo, e vejo se aquilo que eu planejei foi se desenvolvendo da forma que eu esperava. Se eu não conseguir fazer a história desenvolver e fluir da forma que eu planejei, eu volto atrás. É como se eu escrevesse várias páginas no papel, não ficasse satisfeita, rasgasse tudo e jogasse no lixo. Ainda bem que hoje em dia eu não preciso rasgar tudo e jogar no lixo, né? Eu utilizo o Scrivener para poder escrever minhas histórias, então eu crio uma pasta chamada Rejeitos e eu vou jogando lá. Depois essas cenas deletadas, elas podem até virar alguma coisa legal. Eu posso até mandar como bônus para as minhas leitoras e para os meus leitores. Mas eu vou e volto na história às vezes e desenvolvo várias formas de contar aquela trama que eu planejei. E às vezes não dá muito certo, eu retomo do zero. Já aconteceu isso várias vezes, já aconteceu da história começar e eu não consegui terminá-la porque o planejamento agarrou em várias possibilidades e eu não consegui escolher uma. Então, eu não tive como se diz, eu não tive como desenvolver. Eu deixei essa história parada há muito tempo e retomei ela depois, a ideia surgiu. Falei, agora eu sei que saída eu vou dar. Sentei e retomei. Esse seria mais ou menos o processo que eu tenho hoje. E aí eu começo a escrever e quando a história flui e segue o meu planejamento, ela vai até o fim, certo? Mas o que mudou de agora para antes? Exatamente esse planejamento. Quando eu comecei a escrever, eu não planejava nada. A coisa era totalmente intuitiva, ela vinha na minha cabeça e ia. E eu raramente sabia como que eu cheguei naquele fim. Era como se eu estivesse resolvendo uma conta matemática muito difícil e eu simplesmente achasse a resposta, sem entender, sem compreender o processo lógico daquela solução. E eu percebi que essa não é a melhor forma. A profissionalização da escrita e a melhoria da escrita, da própria forma de contar histórias, requer técnica e estudo. Então eu fui estudando. Meu primeiro livro eu publiquei em 2009, então já tem aí 10 anos que eu publico histórias e eu fui tentando melhorar nessa técnica de planejamento, de sentar e me dedicar à construção de uma história, construção de um plot, para compreender o processo que me leva de um ponto ao outro. Inclusive porque eu entendi que quando você não planeja adequadamente, você corre riscos como das suas personagens não evoluírem, das suas personagens não chegarem a um lugar diferente, elas começarem e terminarem no mesmo lugar. E isso é péssimo, né? Em regra, um livro é ruim quando personagens elas começam e terminam da mesma forma, ou começam e terminam no mesmo lugar. E o planejamento ajuda a evitar esse tipo de falha. Por isso, se eu pudesse voltar atrás e contar para mim mesma, né, o que eu deveria fazer, seria isso. Falei, Tatiana, tenha paciência, sente-se e planeje a sua história. Eu, por exemplo, eu teria planejado até minha própria carreira literária. Eu, apesar de ter muito orgulho da minha trilogia fantástica, que foi os 3 primeiros livros que eu publiquei, eu tenho orgulho porque eu entendo que é uma história até bastante complexa, com muitas personagens e um plot bastante intrigante e que eu não tive um planejamento muito intenso. Mas também uma questão simples, né? Como é uma história de fantasia, apesar de você ter que ter um conhecimento amplo desse universo fantástico, eu não precisava me ater muito a fatos reais.
né, a conhecer os lugares. Eu criei, inventei os lugares, então eles eram como eu queria. E eu tenho um problema muito grave quando eu vou escrever uma história. Eu faço questão de correspondências. Então, se eu estou falando de um lugar real, eu preciso que a minha narrativa corresponda à realidade daquele lugar. Para quando o leitor lê, ele entender, ele se sentir naquele lugar. Se ele já foi naquele lugar e se ele visitou aquele lugar, ele sabe do que eu estou falando. Se ele nunca foi, ele se imagina lá. Né? Mas se eu estou falando de um lugar fictício, eu vou narrar o que veio na minha cabeça. Eu vou narrar a vontade que eu tive. Eu construí aquele mundo. Por incrível que pareça, isso é para mim mais fácil do que falar do mundo real. Já nos romances contemporâneos, eu falo do mundo real. Eu costumo colocar as minhas personagens em locais reais. Né? Isso não aconteceu em Queda e Redenção. Queda e Redenção me dei várias... Queda e Fúria e Redenção me dei várias liberdades literárias. Né? Eu coloquei algumas situações, eu até explico isso na nota inicial do livro. E essas liberdades foram para que eu pudesse fazer uma história do jeito que eu planejei, né, com características, e que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse me dado essas liberdades. Mas até para poder entender que eu precisava dessas liberdades, o planejamento foi importante. Me perguntaram também se é muito difícil para mim começar a escrever depois que eu termino as pesquisas. Na verdade, não, porque eu não escrevo quando termino as pesquisas. Eu faço um planejamento básico e começo a escrever. E eu vou pesquisando enquanto estou escrevendo. Eu não paro de fazer pesquisas, de tomar notas e de me inteirar acerca de certas situações enquanto eu estou escrevendo. O tempo todo. Quer dizer, às vezes isso me faz voltar atrás, revisar um capítulo. Eu, inclusive, tenho uma dificuldade danada de seguir com a história em frente. Eu toda hora fico voltando. Será que tem mais alguém que é assim? Toda hora volto, né? Falo, meu Deus, isso aqui não está casando. O ideal seria que eu fosse até o fim e retomasse fazendo os ajustes. Mas eu toda hora volto e acabo tendo uma certa dificuldade às vezes. Eu, por exemplo, estou com 21 mil palavras escritas no meu novo livro, sendo que, na verdade, eu escrevi 30 mil. E várias eu descartei porque eu voltei e falei, meu Deus, não quero nada disso mais, joguei fora, botei nos rejeitos. Então tem aí pelo menos umas 8, 9 mil palavras desperdiçadas, que na verdade não sinto que foi desperdício, porque eu posso, elas fizeram parte da própria ideia de planejamento. Mas para mim, depois que eu tenho uma noção básica da história, eu já tenho que começar a escrever. Então eu não tenho dificuldade. Qual é a grande dificuldade para mim em começar a escrever? Música. Ou seja, se eu não tiver uma música, se eu não tiver uma playlist mais ou menos ajustada, eu não consigo começar a escrever. Mas então é assim, Tatiana, o planejamento ok, mas a música não pode faltar? A música não pode faltar. O meu processo criativo sem música não funciona. Triste, né? Mas será que tem mais alguém que é assim? Agora eu até fiquei curiosa para saber se nós temos mais autores e autoras que podem me ver e que também têm dificuldade de começar a escrever se não tiverem um determinado amuleto. O meu amuleto são as músicas. Será que tem mais alguém aqui assim? Se quiser pode responder a esse vídeo, eu vou adorar saber. Hoje vão ser só essas perguntas, o vídeo já ficou bem maior do que o anterior, né? Eu vou responder só essas e tem ainda mais outras duas que me foram feitas pelas minhas parceiras. Se mais alguém quiser fazer perguntas e ficar curioso, fica à vontade para comentar ou me mandar mensagens diretas que eu respondo em outros vídeos, tá bom? Brigadinha, boa noite e a gente se vê no próximo vídeo.